Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Hoje nós estaremos introduzindo essa série de mensagens no livro de Êxodo, né? Esses 10 mandamentos, ou essas 10 palavras que Deus dirigiu ao seu povo. Então hoje nós estaremos vendo a importância dos 10 mandamentos para a igreja de Jesus Cristo. Qual a importância ou por que é importante esses 10 mandamentos para a igreja de Jesus Cristo? Amém. Hoje nós vamos fazer a leitura somente aqui desse prólogo aqui dos versos 1 e 2. Nós não vamos ler todos os mandamentos. A palavra de Deus diz assim: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Amém. Pode colocar a sua Bíblia no banco. Vamos orar ao Senhor nessa hora e pedir o auxílio do Espírito, porque é Ele quem nos ilumina com a visão correta da palavra, é o Espírito que nos capacita. Vamos pedir a bênção do Espírito Santo nessa hora. Senhor, nós oramos a Ti como igreja e pedimos o Teu favor, ó Deus, porque a Tua palavra, que sem Ti nós nada podemos fazer. A Tua palavra diz que é o Espírito quem ilumina os olhos do nosso coração e que revela, ó Deus, a face do Evangelho em Jesus Cristo. Em nome de Cristo nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, nos instruindo, nos auxiliando e nos ajudando na compreensão da Sua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Muito bem. Meus irmãos, introduzindo essa série dos 10 mandamentos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, lembrarmos de um equívoco muito clássico em relação aos 10 mandamentos, muito conhecido nos nossos dias, e talvez esse seja o seu equívoco. O equívoco que nós estamos falando é que os 10 mandamentos caducaram e que eles não valem mais para os dias de hoje. E isso exclusivamente se dá por causa de uma compreensão de algumas expressões que o apóstolo Paulo utiliza e alguns dos apóstolos utilizam no Novo Testamento, falando que nós não estamos mais debaixo da lei, mas que nós estamos debaixo da graça de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra lei, seja no Antigo ou seja no Novo, muitas vezes ela é uma palavra que traz sentidos diferentes dependendo do seu contexto. E por vezes essa palavra lei, se referindo à igreja de Jesus Cristo estando debaixo dela, está querendo dizer não somente a lei moral que nós aqui vamos introduzir nessa noite, que são os 10 mandamentos, mas eram as diversas leis que Israel tinha e que derivava dessas 10 palavras que Deus deu ao seu povo. Quais são essas leis? As leis civis, as leis cerimoniais, as leis dietéticas, que eram leis que apontavam para Jesus Cristo. Como o autor de Hebreus vai dizer para nós, e a carta de Hebreus, ela é dedicada para explicar exatamente isso, de que Cristo põe fim a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Porque Ele é o último sacrifício, e o único sacrifício suficientemente poderoso para tirar, como o autor de Hebreus diversas vezes repete na carta, de uma vez por todas, todos os nossos pecados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Então quando nós olhamos para essa expressão, em primeiro lugar, é isso que ela está falando para nós no Novo Testamento, que nós não estamos mais debaixo desses sacrifícios, mas estamos debaixo da graça oferecida em Jesus Cristo. A segunda coisa relacionada a essa expressão é que nós, quando olhamos para ela, especificamente na carta do apóstolo Paulo em Gálatas, Paulo está escrevendo para judaizantes, legalistas, homens que acreditavam que poderiam se justificar diante de Deus pela obediência da lei. Mas Paulo está o tempo todo mostrando que pela obediência da lei, pela obediência dessas 10 palavras, pela obediência do
padrão que Deus exige. É impossível. Ninguém pode ser justificado mediante as obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo está falando isso nesse contexto para mostrar que nesse sentido de salvação, nós, a igreja de Cristo, não estamos debaixo da lei. Mas Paulo, em muitas vezes, também atribui a bondade que a lei tem quando utilizada de maneira legítima. Ele fala isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Ele fala assim, ora, a lei é boa, porque ela é a palavra de Deus, porque ela revela o caráter de Deus. E quando ela é utilizada de maneira legítima, então ela atinge o seu propósito. Quando nós olhamos para o contexto, antes que Deus entregasse essas 10 palavras para Israel, para o seu povo que ele libertou da escravidão, nós olhamos desde o capítulo 1 de Êxodo, o cenário que é descrito para nós, de um povo que está com medo, de um povo que está sendo oprimido por Faraó, de um povo que tem o medo de Faraó por causa do grande número que eles são. Então Faraó começa a matar as crianças desse povo. E por causa do tamanho da opressão, então esse povo geme. E a Bíblia diz que Deus se lembrou deles. E então Deus chama Moisés e fala que vai tirar Moisés com mão, fala que vai tirar o povo do Egito com mão forte, com poder, com milagres e prodígios. E então logo em seguida, a partir do capítulo 7, essas pragas começam após Faraó rejeitar o pedido pacífico desse povo sair para adorar seu Deus no deserto. Ele fala, quem é esse Deus? Então Deus se revela a ele e humilha as divindades pagãs. Em cada uma das 10 pragas, ou em algumas delas, Deus está humilhando as divindades que eles acreditam que eram seus deuses poderosos. E Deus se mostra como o Deus todo-poderoso, como o único Deus verdadeiro. Ele então mostra esse grande poder. E ele continua se auto-revelando a esse povo quando eles saem do Egito. Ele esmaga os egípcios na abertura do Mar Vermelho. Quando o povo passa pé enxuto, ele fecha o Mar Vermelho e mata muitos egípcios. Logo após a saída do Mar Vermelho, depois de atravessarem, Deus continua mostrando o seu poder e se auto-revelando como aquele que tem todo o poder perante esse povo. Um povo que está incrédulo, murmurando porque estavam pensando que Deus levou eles para o deserto para que eles morressem. Então Deus ali mostra mais uma vez o seu poder, transformando águas amargas em águas doces, tipificando o que ele acabara de fazer para esse povo. Tirou eles da escravidão que era amarga e levou eles para uma liberdade e submissão a Deus que é doce. Deus continua provendo na vida desse povo. Ele dá pão, ele dá carne, ele dá água para esse povo. E aí então, quando nós chegamos no capítulo 19, depois de 3 meses de peregrinação no deserto, Deus vai entregar essas 10 palavras, esses 10 mandamentos para esse povo, que é o seu povo. Então, no capítulo 19, nós temos a preparação e algumas coisas que Deus realiza para entregar essas 10 palavras. E aqui então, nesse capítulo 19 e no capítulo 20, nós podemos enxergar que tudo isso mostra para nós a importância dos 10 mandamentos para a igreja de Jesus Cristo. Se não, vejamos então as importâncias. A primeira coisa que mostra a importância da lei e dos mandamentos é a forma e os elementos que estão envolvidos na sua entrega. Quando nós olhamos para o capítulo 19, nós vemos que Deus começa já se revelando como aquele que é santo, porque Ele não aceita que esses homens se aproximem do monte onde Ele vai entregar a sua lei de qualquer maneira. Ele exige dias de santificação. Ele exige que os homens não coabitassem com as mulheres, para que eles pudessem se aproximar também de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 19, nós vemos que Deus pede para eles lavarem as suas roupas também, para que eles se aproximem de maneira pura
diante de um Deus que é absolutamente santo? Do verso 16 do capítulo 19 em diante, nós temos os elementos que aparecem, que são vistos, que são ouvidos, e o sentimento que eles ficam diante de Deus, quando Ele há de entregar esses 10 mandamentos. Nuvens espessas, relâmpagos, tremores, fumaças de uma fornalha. Os sons que eles ouviram foram trovões, trombetas muito fortes, que aumentavam com o passar do tempo. E eles ouviram a própria voz de Deus. A sensação que o povo tem, quando nós olhamos depois dele entregar essas 10 palavras para esse povo, é uma sensação de tremor. A Bíblia diz que eles estremecem e que eles têm medo de morrer, tamanha é a glória revelada de Deus. E eles pedem para Moisés: peça que Deus fale com você e depois fale conosco para que nós não morramos. Então eles falam isso. Só que então esses elementos envolvidos na entrega desses 10 mandamentos são um momento único na história do povo de Deus. Porque quando nós olhamos, assim como nós temos em Atos capítulo 2, no Pentecostes, a descida do Espírito Santo, como um momento irrepetível, que não vai acontecer novamente na história da igreja, aqui essas 10 palavras que Deus entregou para esse povo, foi algo único, que não aconteceu antes e nem depois. A forma como Deus fez para entregar esses 10 mandamentos, Ele já queria comunicar que o que Ele haveria de falar para esse povo era importante demais para eles tomarem como só mais algumas palavras que eles iriam receber em sua vida. Mas essa era a palavra de Deus. Perceba aqui então como Deus quer que nós nos atentemos. Porque a Escritura faz questão de revelar esses detalhes para nós. De como Deus faz milagres e prodígios. Ele fala com a sua própria voz. E como diz Deuteronômio capítulo 6, Deus, escreveu as tábuas com o seu próprio dedo. Não foi Moisés, foi Deus quem escreveu as tábuas. Então nós vemos que Deus está querendo que nós prestemos bem atenção a essas palavras que Ele vai dizer para nós. A segunda coisa que mostra a importância da lei e dos 10 mandamentos para nós é quem as entrega. É o dono da lei. É o legislador, é o Deus que se revela. Veja no verso 1 do capítulo 20, a Escritura começa falando assim, ó: então Deus falou. Deus falou. Muitas vezes nós temos na Escritura a expressão, assim diz o Senhor, mas nessas expressões, os profetas estão sendo porta-voz de Deus. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 1, que Deus no passado falou por meio dos pais, falou pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Mas aqui, o povo de Israel ouviu a voz de Deus, sem mediador. Perceba tamanha glória. Deus está querendo mostrar a importância dessas palavras que Ele vai dizer. Não foi Moisés quem falou. Não foi Arão, o sacerdote escolhido. Não foram os 12 anciões representantes das 12 tribos de Israel. Mas foi Deus. Deus falou com esse povo. A segunda coisa sobre Deus, além dessa expressão de que Deus fala com o seu povo, é um Deus que fala, é a diferença de Deus entre nós e Ele. Perceba aí que a expressão eu sou aparece. Essa expressão aparece na Escritura para mostrar que Deus é aquele que sempre foi, que sempre será. É aquele que é distinto, que é transcendente, que está acima da criação. É um Deus independente, que não necessita de nós, que não precisa de nós. É um Deus autossuficiente, todo-poderoso, mostrando essa distinção de quem Ele é. Ele é distinto, não é frágil como nós. Mas aí Ele diz que eu sou o Senhor. Perceba que Deus está falando que Ele é o Senhor. E aqui nós identificamos em toda a Escritura aquilo que nós chamamos de o senhorio de Deus. Aquele que tem, 3 palavrinhas que identificam esse senhorio: controle, autoridade e presença.
Controle porque Ele já demonstrou, ao livrar esse povo do Egito com mão forte, que Ele controla os eventos da história, que Ele está no controle de todas as situações, que nada foge da sua vontade. Autoridade, porque agora Ele vai falar para esse povo, e Ele não vai dar conselhos, Ele vai dar ordens, Ele vai dizer, não façam isso, façam aquilo. Ele tem autoridade para definir como nós devemos viver. Ele é o Senhor. Mas não somente isso, presença, porque Deus, por meio dos seus mandamentos, vai zelar dessas suas palavras, trazendo promessas para aqueles que as obedecem, e disciplina, e talvez até morte, para aqueles que as quebram. Uma outra coisa importante, é que Ele fala que para nós, embora, Ele seja diferente, Ele seja distinto, Ele seja o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que está acima, Ele é um Deus imanente, Ele é um Deus de perto, porque Ele diz que eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele é o Deus do povo, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus de perto, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se faz presente. Ele é o teu Deus. Mas perceba que ainda há uma outra coisa que Ele fala a respeito de si mesmo. Ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Perceba que Ele diz que Ele é um Deus libertador. Ele é um Deus que ouviu os gemidos desse povo, e visitou esse povo, e tirou eles da casa de escravidão após ouvir os seus gemidos. E da mesma forma, como o Êxodo tipifica uma retirada dos crentes, do sistema mundano e da sua natureza caída, Deus também nos livrou da escravidão. Paulo diz em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, andando segundo a vontade da carne dos seus pensamentos, e éramos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Ele diz também nesse verso, que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo uma referência a Satanás. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, mas Deus nos libertou. Deus é o nosso libertador. Ele libertou eu e você da escravidão, dessas três coisas que nos oprimiam e nos prendiam. A terceira coisa que mostra a importância da lei dos 10 mandamentos é que eles revelam o caráter e a natureza de Deus em todo o seu conteúdo. Eles revelam quem Deus é, que Deus é exclusivo, que Deus é santo, que Ele não aceita o pecado, que Ele retribui aqueles que transgridem os seus mandamentos, que Ele retribui aqueles que guardam os seus mandamentos, que Ele não aceita imagens, que Ele não aceita adoração a outros deuses, que Ele não divide a sua glória, que Ele não divide espaço, Ele é exclusivo. Os mandamentos revelam a exclusividade de Deus. Mas eles revelam, porque revelam o caráter de Deus, revelam que os mandamentos são imutáveis e perpétuos. Eles são atemporais, eles estão acima do tempo, eles não sofrem ajustes e modificações com o passar dos anos. Cultura moderna, vamos ajustar os mandamentos de Deus conforme os nossos dias exigem. Não, o caráter de Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Deus não sofre mudanças, a sua lei também não, o seu caráter também não. Então Deus está falando para esse povo que essas palavras dele são definitivas, não são temporárias. Mas perceba, se você olhar no livro de Gênesis, quando Caim mata Abel,
Não tinha ainda uma lei que falava não matarás, mas a consequência da morte estava lá. Porque quando Caim mata Abel, Deus pune Caim. Porque o caráter de Deus não aceita isso. E segundo o apóstolo Paulo, a lei de Deus, embora ela tenha sido escrita para nós nesse momento da história, ela sempre esteve no coração humano. Leia Romanos capítulo 2 e você vai ver que a Bíblia vai dizer que a lei moral de Deus foi impressa no nosso coração, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Então todo ser humano, não importa qual, eles têm uma noção de que o que é certo e aquilo que é errado, por causa da imagem de Deus que está imprimida nele. E isso nós chamamos em teologia de o senso do divino, a compreensão da existência de Deus, ou a semente da religião. Mas o caráter, pelo fato de revelar o caráter de Deus, esses mandamentos, eles também revelam a sua amplitude. Porque eles abrangem todas as áreas da vida. Como nós vemos, nós temos uma divisão clássica nesses 10 mandamentos. Os 4 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus. Os 6 próximos mandamentos relacionam-se com o nosso relacionamento com o próximo, com o trabalho, com o descanso, com a criação, que são coisas que Deus, antes de entregar a sua lei, nos mandatos criacionais, disse para para Adão, que ele deveria cultivar o jardim, cultivar o seu relacionamento com Deus, cultivar o seu relacionamento com a esposa. Então perceba que a lei de Deus sempre existiu. A W. Pink vai dizer sobre a importância desses mandamentos como fundamento de toda a ética cristã, que os mandamentos de Deus, na verdade, eles são, depois em toda a Escritura, explicações, amplificações e aplicações desses 10 mandamentos. Vejam as listas de virtudes que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, ou em outros lugares da Bíblia, trazendo para nós apenas conceitos que já estão presentes nos mandamentos de Deus. Uma aplicação para nós. Eles revelam, então, os mandamentos, ao olharmos para eles e olharmos para nós, como nós, por meio desses mandamentos, estamos honrando a Deus. Essa é uma pergunta para você. Como nós estamos honrando a Deus por meio da observância desses mandamentos? A quarta coisa que mostra a importância da lei, ou desses 10 mandamentos, é a singularidade desses mandamentos na história da igreja. Quando nós olhamos para como esses mandamentos foram utilizados após a sua entrega, nós percebemos a sua importância, a sua singularidade, como eles são únicos para o povo de Deus. Deus armazenou as 2 tábuas que foram escritas pelo seu dedo dentro da Arca da Aliança, para mostrar para nós que a presença de Deus, que representava a arca representava a presença de Deus, estão sempre acompanhadas das suas palavras. O nome do tabernáculo foi chamado de a tenda do testemunho, para lembrar o povo de Israel que eles deviam viver de acordo com as leis que foram dadas. Antes do povo entrar na terra prometida, atravessarem o Jordão, nós temos ali Moisés relembrando com esse povo o dia em que Deus entregou esses 10 mandamentos. E aí, depois de falar os 10 mandamentos novamente, Deuteronômio 6 e 11, Moisés fala que esse povo deveria ensinar as gerações futuras. Eles deveriam ensinar os filhos, assentados, andando pelo caminho, comendo na mesa, em todo tempo, em todo lugar. Ele chega a dizer que os mandamentos deveriam ser para nós como um colar que nós penduramos do pescoço, que nós andamos preservando, algo importante que está presente conosco. Além disso, quando nós olhamos para a história da igreja, no período pós-apostólico, quando a Bíblia já foi ali formada, esse livro que nós temos, o cânon bíblico, nós temos os pais da igreja, os principais teólogos, nós temos os reformados, nós temos os puritanos, mostrando que os 10 mandamentos ocupam um lugar importantíssimo para a igreja de Deus.
Você pega as principais confissões de fé reformada, confissão belga, confissão helvética, catecismo maior e menor de Westminster, confissão de Westminster, cânones de Dort, todas as confissões de fé que são importantes para nós, a igreja, que mostram a nossa história, todas elas falam dos 10 mandamentos como princípio ético, que regulam a vida que honra a Deus, daquele que nasceu de novo. Se os mandamentos, então, irmãos, aqui é uma aplicação, eles são tão importantes assim na história do povo de Deus, qual a importância dos mandamentos para nós? Qual a importância dos mandamentos para você? Nós temos ensinado os nossos filhos os mandamentos de Deus? O que os nossos filhos têm aprendido conosco? Uma vez que a ordem desses mandamentos é que nós tenhamos que passar eles de geração em geração. Nós estamos ensinando a próxima geração a olhar para as palavras que Deus falou e deu tanta importância a terem essas palavras como o objeto de maior estima para eles, de maior importância para eles. A quinta coisa que mostra a importância da lei, dos 10 mandamentos, é o que nós chamamos de o tríplice ofício da lei de Deus. E esse tríplice ofício, ele aparece em toda a Escritura e ele foi sumarizado e sistematizado por João Calvino nas suas Institutas, segundo livro das Institutas. Se você for observar lá, Calvino vai falar, antes de falar isso, eu gostaria de falar que nós poderíamos falar muitas coisas aqui sobre a lei de Deus. Falar que ela foi entregue por causa do seu amor ao seu povo, por causa da sua graça que não entrega um povo para viver para si mesmo, mas entrega a maneira de vida que Deus espera, cercando os homens por todos os lados. Nós poderíamos falar das próprias características que a Bíblia fala da lei, que é espiritual, que é boa, que é pura. Mas aqui esse tríplice ofício, ou melhor dizendo, essas 3 funções da lei em relação a nós, são muito importantes para nós observarmos, porque elas cumprem um papel importante no período da salvação. E o primeiro ofício da lei é que a lei deve servir como um espelho. Nós devemos olhar para os 10 mandamentos e observar que ao revelarem o caráter de Deus, eles também revelam algo a respeito de nós. Porque quando nós estamos olhando para esses 10 mandamentos, uma vez que eles revelam o caráter de Deus, eles também falam algo a nosso respeito, porque Deus, dos 10 mandamentos, 8 deles constituem uma palavra negativa, uma objeção. Não façam isso, não façam aquilo. O que Deus está mostrando para nós é o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 17, que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. A sua tendência nunca vai ser obedecer à lei de Deus. A sua tendência vai ser sempre desonrar a Deus, porque por natureza somos transgressores, somos iníquos, somos pecadores. Como Davi disse no Salmo 51, pecado nasci e fui concebido. Paulo vai desenvolver isso em Romanos capítulo 3 também, mostrando que o homem, ele é depravado por natureza, ele é mau, ele é transgressor dos mandamentos de Deus. Então quando nós olhamos para isso, e aí nós vamos ler os mandamentos de Deus, nós descobrimos que na verdade não somos nós que lemos os mandamentos de Deus, mas são os mandamentos de Deus que nos leem. É eles que fazem uma leitura da nossa vida. É eles que leem o nosso mundo interior. É eles que leem o nosso coração, a nossa motivação, as nossas práticas. E devem mostrar para nós, como esse espelho, que Deus é santo. Santo, santo, e nós somos pecadores, que transgredimos os seus mandamentos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus está falando sobre a lei, e aí então ele fala assim em Mateus 5:21, né? Aqui nós vamos aprender aqui um pouco de como Jesus interpretava os mandamentos. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, porque quem matar estará sujeito ao julgamento.
E aí, então ele diz, eu porém vos digo. Jesus não está anulando a lei, porque ele já disse anteriormente nesse mesmo capítulo, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então ele está trazendo uma interpretação mais profunda de como a lei age na nossa vida. E aí então ele fala que aquele que se irar, ou chamar o seu irmão de insensato, ou também chamar de tolo, ele será réu no tribunal de Deus. Perceba que a abrangência que Jesus traz para a lei é que nós seremos julgados não somente pelas nossas atitudes. E aqui é uma coisa interessante, porque Jesus está falando para judeus. E quando nós lemos os 10 mandamentos, eles são muito práticos. E o judeu se sentia muito confiante na observância desses mandamentos. É por isso que muitos deles acreditavam que eles poderiam ser salvos somente por observar essas 10 palavras de Deus. Porque ele fala, né? Não tenham outros deuses além de mim. O judeu, ele tinha um único Deus verdadeiro. Eles confessavam o monoteísmo. Eles não faziam imagem de escultura. Eles repudiavam a idolatria. Eles preservavam o sábado, ou o que para nós hoje é o domingo, de maneira absoluta. Eles eram rigorosos com a observância do dia separado para o Senhor. Fala aqui também que nós não devemos nos curvar perante outros deuses. É ajoelhar-se, é ceder-se, é confiar em outros deuses. Isso para judeu também era algo de muita confiança. E aí fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho e tantas outras coisas bem práticas. Mas o que Jesus está mostrando aqui para nós é que a lei, ela pega muito mais do que as nossas atitudes. Ela pega os nossos pensamentos, ela pega as nossas palavras, ela pega até mesmo a maneira contrária de agir do que Deus está proibindo nos seus mandamentos. Dos pensamentos, se nós nos irarmos, nós estamos pecando porque é um sentimento paralelo ao sentimento que está por detrás da ira que atenta contra a vida, quando Deus diz não matarás. Quando nós chamamos de tolo, insensato, é a ira que estava no coração saindo para fora em palavras. Que o próximo passo pode ser atentar contra a vida. Então Jesus está mostrando que as nossas palavras também ofendem os mandamentos de Deus. E por detrás do não matarás, que é a proibição, o que tensiona Deus para nós não é somente que nós não façamos isso, ou não pensemos, ou não falemos, mas o contrário também é uma ordem. Quando ele diz não matem, o que está implícito é o amor pela vida, é a preservação da vida. Tanto é que quando perguntaram para Jesus o maior mandamento, ele resumiu os 2 mandamentos em amor a Deus e amor ao próximo. Então amar o próximo significa não matar, não adulterar, não cobiçar e assim por diante, os mandamentos que nós temos perante nós. E a Bíblia como um todo, ela mostra para nós que se nós tropeçarmos em um só ponto desses mandamentos, então nós somos culpados da lei inteira. Por isso a lei tem esse objetivo de mostrar para nós que pela própria lei não podemos ser salvos. Uma vez que a Bíblia diz que nós pecamos dentro dessas 4 qualificações, atitudes, tudo que nós fazemos vamos prestar contas a Deus. Pensamentos, aquilo que nós pensamos no íntimo, no âmago, nós também vamos prestar conta a Deus. As nossas palavras serão prestadas contas a Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, que de todas as palavras frívolas ou inúteis que nós proferirmos, delas nós daremos conta no dia do juízo. Mas ele também diz que pelas nossas palavras, nós seremos ou condenados ou justificados, mostrando que Deus vai julgar as nossas palavras. Mas não somente isso, a Bíblia também diz que nós pecamos por omissões. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Jesus, falando sobre aquele grande dia, quando nós estaremos diante de Deus, no dia do julgamento, ele fala que vai separar alguns à direita, e vai falar: vinde benditos do meu Pai, entrar no gozo do teu Senhor. E ele fala uma série de coisas que essas pessoas fizeram, pelos quais Deus está honrando eles ali. Mas depois ele fala de pessoas que vão para o fogo do inferno,
separados para Satanás e os seus demônios. E aí, então ele traz uma lista de coisas que essas pessoas não fizeram. São omissões. Quais são essas omissões? Jesus fala: eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estive com sede e vocês não me deram de beber. Eu estive doente e eu estive preso e vocês não me visitaram. Eu estive forasteiro e vocês não me abrigaram. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Todas as vezes que deixastes de fazer essas coisas, a mim o deixastes de fazer. Pecado por omissão. Perceba que a lei nos cerca de todos os lados. Não temos escapatória. O objetivo da lei de Deus é deixar a gente desesperado. É deixar a gente olhar para ela e falar assim: meu Deus, como eu sou mau. Eu não mereço o céu. Eu não mereço a eternidade. Eu mereço ir para o inferno. Porque eu não quebrei eu quebrei todos os mandamentos, em todos os sentidos, em atitudes, palavras, obras, pensamentos. E não há mais espaço, pelo contrário, há espaço ainda para muitos pecados. Meu Deus! E aí então, é nessa hora que nós olhamos para Jesus Cristo com fé. Porque Ele é aquele que nos representa diante de Deus. Porque Ele é aquele que cumpriu a lei, todos os mandamentos. Ele é aquele que foi para a cruz do Calvário pagar os pecados dos seus pecados, das suas transgressões, dos pecados dessas palavras que Deus diz que você transgrediu. Cristo sofreu a condenação do seu pecado. E a vida justa e perfeita que Ele levou durante a sua vida, observando todos os mandamentos, porque a Bíblia diz que Ele morreu uma morte de cruz e foi obediente até mesmo ela. A sua vida perfeita é o que nós chamamos de obra vicária ou substitutiva, a justiça de Cristo, a sua obediência foi imputada sobre você como uma roupa que te veste. A roupa suja do pecado foi arrancada, e a roupa perfeita de Jesus Cristo foi colocada sobre você. É por isso que a Bíblia diz que nós somos imaculados, somos irrepreensíveis, somos santos. Não porque não pecamos mais, mas porque Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo. Ele não vê você por você mesmo, Ele vê o Evangelho de Jesus Cristo agindo na sua vida. O segundo ofício da lei tem como objetivo restringir a maldade pelas suas ameaças que Deus faz. O terceiro ofício tem como objetivo, então, a lei, já que nós sabemos que não podemos ser salvos por meio delas, tem como objetivo ser um guia para nós, os cristãos, salvos por Deus, por graça, misericórdia, para honrarmos esse Deus que nos salvou por graça e não por méritos. E isso fica bem claro nessas mesmas palavras que foram faladas aqui. Porque essas palavras são ditas após o êxodo e não antes do êxodo. Porque senão, Deus haveria de visitar esse povo quando eram escravos do Egito e entregar essas 10 palavras. E falar assim: se vocês observarem esses mandamentos, se vocês forem justos, observarem cada um deles, não transgredirem eles, eu tiro vocês daí. Deus não fez isso. Deus não consultou a justiça, o pecado, a bondade. Deus simplesmente agiu com misericórdia, graça e favor. E aí depois de salvar esse povo, aí Ele entrega a lei. Ele fala assim: ó, é assim que eu quero que vocês vivam para mim. Eu já salvei vocês por graça. Então retribuam, respondam de maneira apropriada ao que eu fiz a vocês. E isso fica muito claro nas escrituras, nos padrões que Paulo escreve. Vai ler Efésios, do 1 ao 3, Paulo escreve tudo aquilo que Deus fez para nós, sem nos consultar. Nos escolheu antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, enviou o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos selar na presença de Deus, e nos preservar até o fim. Ele fala uma lista de coisas que Deus fez. E aí então depois, Paulo fala uma palavrinha ali mágica, ele fala assim: ó, portanto, então, uma vez que Deus já fez isso para vocês, andemos, vivamos de modo digno de Deus. Então a lei não é para ser salvo, a lei é para glorificar a Deus, é para responder de maneira apropriada e honrar o caráter santo de Deus.
Nós devemos observar os mandamentos não porque queremos ser salvos, porque pela observância da lei não seremos, pelos nossos méritos não seremos, mas nós devemos observar esses mandamentos confiantes de que Jesus Cristo já nos deu a salvação e que agora nós vamos responder a Deus e honrá-lo com a nossa vida. Em último lugar, a sexta coisa que mostra a importância da lei dos 10 mandamentos é a continuidade entre Israel e a igreja em seu modo de vida em vontade de Deus. Há 3 coisas que mostram que Deus fala aqui em Êxodo. No capítulo 19, antes de Deus entregar as suas palavras, Ele chama esse povo de povo exclusivo, de sacerdócio real, de nação santa. Se você ler Êxodo 19, você vai ver que Deus está falando assim: agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdote, nação santa. Estas são as palavras que Deus entregou a Israel, antes de entregar os mandamentos. Mas de maneira curiosa, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito, Pedro vai dizer assim, mas vós, a igreja de Cristo, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que para Pedro, o Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Há uma continuidade, é o povo de Deus no tempo, no espaço. Então, nós devemos observar esses mandamentos, porque essas palavras foram dirigidas ao povo de Deus, do Antigo, do Novo, e de todo o tempo, de todas as eras, de todos os lugares. Nós somos os representantes de Deus perante todas as nações, como Deus tensionava aqui. Somos nós que mostramos, por meio de testemunhos e as palavras, como Pedro fala aqui, uma vez que nós devemos ser nação santa, separada do pecado, mas nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado para a igreja. Aplicações finais. Nós já falamos, então, que não podemos nos relacionar com a lei por méritos, porque a lei só vai condenar. Se alguém quiser ser salvo perante Deus, ou ser aceito ou justificado por Deus, pela obediência da lei, no final vai ser condenado. O autor de Hebreus diz em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter obras, mas sem fé você não agrada a Deus. E o que é fé ali? É você crer que Jesus é o provedor da sua salvação, aquele que te representa. Cristo é o nosso representante mediante as exigências da lei, porque Ele recebeu os nossos pecados e porque Ele imputou a sua justiça e obediência sobre nós. Nós já falamos isso. Os mandamentos de Deus, então, eles devem servir para nós como meio de gratidão. Devemos observá-los e viver por meio deles, porque aqui temos as ordens de Deus para o seu povo, de como Deus espera que eles vivam essa vida aqui na terra. E a última aplicação é que todos esses mandamentos, eles devem ser observados por nós, somente por meio do amor. No Novo Testamento, nós já falamos isso, quando eles perguntaram para Jesus, o resumo ali dos mandamentos, Jesus resumiu os mandamentos, como nós falamos, em 2. O amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando nós olhamos para João 14, Jesus vai dizer para nós que a obediência aos mandamentos, que guardar os mandamentos, que cumprir os mandamentos, é uma evidência de que nós somos dele e de que nós o amamos. Em termos gerais, eu poderia ficar citando aqui vários versículos que mostram para nós, principalmente João 14, João 15,
A carta de 1 João, você pode ler em cada um dos capítulos, no 1, 2, 3, 4 e 5, ele está falando que aqueles que estão unidos com Cristo, que aqueles que têm o Espírito Santo, que aqueles que nasceram de novo, que aqueles que têm a verdade de Deus, que aqueles que são de Deus, guardam os mandamentos, porque Deus imprime isso neles, por sua graça, pelo Espírito, uma vez que a Bíblia diz que nós estamos unidos com Jesus. Paulo diz em Gálatas, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito tabernaculou em nós, ele veio habitar em nós. Como podemos, como cristãos, salvos, regenerados, dizer que Deus age em nós e nós não damos o devido valor para os mandamentos? Nós possamos pensar sobre isso. Essas são as coisas que mostram para nós a importância dos 10 mandamentos para a igreja de Jesus Cristo.